Olá, amigos do canal Spook Houses Casas Assombradas, Rodrigo aqui novamente, dessa vez para o nosso bate-papo semanal. Bom, muita gente me escreveu com muitas e muitas perguntas e uma delas me chamou muita atenção, que é um bate-papo sobre o que realmente acontece quando assistimos filmes de terror ou quando realmente jogamos joguinhos de terror. O que acontece com a nossa mente? Será que atrai coisas ruins? O que pode acontecer conosco? E o que vocês acham? Pode ou não pode acontecer coisas estranhas com vocês? Bom, eu mesmo sempre gostei de jogos de terror, sempre gostei. Obviamente tem umas coisas que são interessantes, outras que não, ok? Eu nasci em 1975, então eu nasci no auge do filme do Exorcista, do Freddy Krueger, do Jason. Jason nunca deu medo, né? Afinal, quando você vê o filme do Jason, você já escuta aquela musiquinha, né? Você já sabe, pô, o Jason tá vindo, já fica mais tranquilo. Agora, o terror silencioso é o pior de todos. Então o Freddy Krueger sempre foi um dos maiores medos naquela época do cinema, obviamente. Para quem assistiu o primeiro e o segundo episódio do Freddy Krueger, eu acredito que não deve ter dormido por 1 mês ou 2 meses. Freddy Krueger realmente foi uma criação demoníaca do cinema. Nem o tubarão realmente dava tanto medo. E olha que teve gente que evitou entrar no mar passando a água do joelhinho por causa de tubarão, né? Mas realmente o terror hoje em dia, ele tem sido uma coisa que chama muito a atenção de Hollywood. Hollywood utiliza ferramentas curiosas para atrair as pessoas. Antigamente, então, era um terror que atacava você pelo sonho, ou um terror de um bullying, como surgiu o Jason, né? Porque o Jason, ele surgiu através de um bullying contra um menino que tinha uma deficiência, matam ele afogado e ele surge para vingar a morte dele, a morte da mãe dele e tudo mais. Então você tem esses pequenos pontos que chamam a atenção da humanidade. Você tem terrores interessantes, como o da Samara, né, o famoso chamado, o grito, que utilizam coisas do nosso dia a dia. Quer dizer, onde já se viu uma criatura sair de dentro da televisão, né? Você já teve uma criatura que saiu de dentro da geladeira, o famoso Goose do Caça-Fantasmas, não é mesmo? Então eles tentam trazer o terror para dentro. Eu lembro que eu estava assistindo outro dia, acho que era o Popcorn Time, e lá tinha um terror chamado Unfriend, que é muito curioso. É um terror utilizando a imagem do computador, a questão das redes sociais como o seu pior inimigo. Existem filmes que utilizam frequências de rádio, né? Eles tentam utilizar alguma ferramenta, mas nada pior do que a sua própria mente para criar um universo mais assustador. Você vai para o cinema e assiste atividade sobrenatural, atividade paranormal, e você fala, realmente aquilo aconteceu. Você sai de lá acreditando que realmente aquela cena, tudo aquela história, aquela fita é real. Bruxas de Blair, você sai falando, cara, aquilo é real. Então eles começam a fazer a sua mente como um mecanismo para você alimentar continuamente o seu medo. E é claro que isso me prejudica as pessoas que fazem um trabalho sério de pesquisa sobrenatural ou pesquisa espiritual. Por quê? Porque é mentira, porque tudo aquilo é mentira, sabe? Eles tentam utilizar ferramentas que não existem, né? Imagina, você está assistindo o Jornal Nacional, de repente quem está apresentando é a Samara, né? A mulher lá do poço, né? O bom dia, William, né? Não é verdade, não é mesmo? Aquilo tudo é um fake absurdo e as pessoas, elas realmente acreditam, elas olham para aquilo e falam, cara, aquele terror é verdadeiro. E não é. O problema é que, o que causa isso na sua mente? Acho que para aqueles... Meu canal tem muitos jovens, né? Eu acho que a grande maioria é jovem. E só fazer um adendo sobre os joguinhos também, eu acho que os jovens devem ter perguntado, Rodrigo, mas e os joguinhos de terror? Né? Antes da gente falar sobre as formas de pensamento que isso cria. Eu adoro jogos de terror. Um dos jogos que eu fui viciado durante 2 meses seguidos é o Borderlands, que eu acho sensacional. Aquele robozinho do Borderlands, para mim, era demais, assim. Adoro o senso de humor daquela criaturinha. Da mesma maneira que eu também joguei Dead Island e fiquei viciado naquilo. Adorava o jogo, a jogabilidade. E, obviamente, dá um medo absurdo, não é mesmo? Zumbis, coisas desse tipo. Para quem assistiu os primeiros filmes de zumbis que surgiram na história, pô, você falava, não é possível, um dia vai acontecer isso. E não se sabe se realmente está acontecendo isso no mundo ou não, né? Mas você tem realmente essa criação de jogos também utilizando cenários. Só para vocês terem uma ideia como é que funciona, eu não sei, acho que vocês que jogam joguinhos e tudo mais ainda não entenderam, mas eu lembro, eu estava numa sala de aula
numa escola aqui de São Paulo que eu adorava participar. E como os jogos eles são criados, como é que os temas, os enredos eles são desenvolvidos é muito curioso. É random. Então eles colocam num computador, por exemplo, jogos de terror, ação, suspense, shooter, eles colocam em vários cenários diferentes, em vários personagens e fica girando e cria uma ideia de jogo. Então ele pode ser um terror futurista com personagens ainda medievais, como se fosse um bárbaro no futuro, terror. É muito legal. E obviamente quem é viciado hoje em dia, Resident Evil 7, o Outlast, esses jogos de terror, realmente eles estão utilizando figuras que são assustadoras. Quer dizer, apelando para o susto contínuo, a agressão contínua, você sendo perseguido por criaturas, zumbis te perseguindo, é complicado, porque se você joga um jogo desse durante 1 hora e você vai dormir, o que você vai sonhar? Com flores que não é mesmo? Duvido que vocês não sonharam que faziam parte do joguinho, ou estavam ali interagindo com os personagens. É óbvio que sonharam, entendeu? Mas como isso funciona? A mente de vocês, ela guarda o último registro que você teve. Então não é muito legal, por exemplo, vocês irem no cinema assistir um filme de terror e voltar para casa e dormir. Porque a sua mente ainda vai estar com aquele registro da última impressão que você teve. A mesma coisa os jogos de videogame. Então você jogou ali um joguinho de terror, um Outlast, um Resident Evil 7 e falou, agora eu vou dormir. É óbvio que você vai estar lá no meio do Resident Evil 7 correndo lá dos zumbis, não é mesmo? Não tem como escapar disso. A sua mente está programada com o último registro. Mas dentro da espiritualidade, isso vai além. Existem aquilo que a gente chama de formas de pensamento, tá? Eu coloquei um vídeo sobre isso no canal, mas eu vou falar um pouquinho sobre isso para que vocês entendam. Há muito tempo atrás, um padre chamado Leader Bidder, ele era um padre da igreja anglicana e um dos caras referência dos estudos esotéricos hoje, mas na época eu acredito que ele não era tão referência assim, mas hoje as pessoas começaram a enxergar os livros dele como realmente uma explicação lógica para muitos problemas que nós temos hoje na espiritualidade. Leader Bidder, ele diz em um dos seus livros chamado Formas de Pensamento, que nós temos sim a capacidade de projetar e receber formas, e essas formas elas têm um desenho. Cada desenho e cada cor que ela possui, ela faz uma referência. Então, formas, obviamente, de cores mais intensas são mais agressivas do que formas de cores mais joviais, cores mais claras ou tons pastéis, que são mais nocivas a nós, ok? Então, para vocês entenderem, se vocês sonham com a Samara, se vocês acreditam realmente que essa criatura existe, a sua mente, ela cria o desenho da Samara. Então, a chance de você dormir de conchinha com ela à noite é enorme. Mas o interessante é que ela não é um espírito, ela é uma forma-pensamento, ok? Ela é uma ilusão de ótica criada por vocês e existe no mundo ao seu lado. A sorte de vocês é que essas formas, seja o Jason, o Freddy Krueger, até mesmo eu já sonhei com o Jason várias vezes, mas o Jason era mais fácil para matar do que o Freddy Krueger. O Freddy Krueger me dava mais trabalho. Você cria essa forma de pensamento, mas ela é translúcida e ela não tem força. Ela vai te acompanhar, ela vai existir, mas ela não vai se manter por muito tempo até a mente de vocês se colocar em outra direção. Então eu sempre recomendo para aqueles que gostam de jogos de terror ou filmes de terror, que estão assistindo uma coisa dessa, busquem depois clarear a mente de vocês. Busquem ver uma coisa idiota na televisão, seja um Cartoon Network, seja um programa de comédia. Vão dormir com uma coisa que te façam bem, uma coisa que faça vocês sorrirem, faça vocês se sentirem bem, porque se você realmente vai assistir um filme desse tipo, você só vai atrair coisas ruins para você, tá? As formas de pensamento, elas não vão te machucar, mas elas vão te assustar. Elas vão ficar presentes ao seu lado por pouco tempo, ok? Mas vamos além disso. E espíritos, Rodrigo? Será que espíritos podem se passar por nossos medos? Podem. E aí é o complicado. Eu falei já em alguns vídeos meus sobre as camadas do mundo espiritual, ok? Obviamente que as camadas mais densas, elas são as mais agressivas, onde tem uma energia espiritual muito mais violenta, muito mais agressiva e que obviamente eu acho que ninguém vai querer arrumar confusão, a não ser eu que arrumo aí fazendo as limpezas de casas. Mas
No mundo mais superficial, espiritualmente falando, você tem o que a gente chama de vultos, espíritos, povo das sombras, alguns espectros, tá? Você tem os obsessores, você tem os bestiais, mas os bestiais já estão indo para uma camadinha um pouco mais funda, mas até mesmo os obsessores que andam por esse mundo superficial, eles podem utilizar arquétipos para realmente te atormentar. E você não vai ter essa percepção da diferença. Você vai achar que realmente a Samara está habitando na sua casa, que o Jason está dormindo embaixo da sua cama. Você abre a porta, tem o Freddy Krueger ali te olhando. Claro, considerando que você realmente tem essa mediunidade e tem a capacidade de enxergar coisas. E isso pode acontecer? Pode. Muitas vezes crianças têm esses amigos imaginários que são nada mais, nada menos que espíritos que estão se passando por entidades que podem vir realmente a enganar o seu filho e utilizar do seu filho para se aproximar da sua família, de você, né, do seu caso dos pais, dos avós, de quem for, para fazer parte da família. Pode. E obviamente ninguém vai saber diferenciar. Ah, meu filho tem um amiguinho invisível, que legal, né? Pelo menos você não precisa ir na ReHap comprar brinquedo, porque ele já tem um brinquedo do lado dele. E aí? Será que é fato? Será que realmente esse amigo invisível é só uma forma de pensamento? Ou é realmente um espírito se passando, utilizando uma máscara, um arquétipo de uma criatura que pode vir atormentar o seu filho? Então nós não sabemos. Eu, obviamente, sei diferenciar um espírito de uma forma de pensamento, porque ela é translúcida. Então quando você realmente, no caso quando eu faço o processo de limpeza de casas, a energia, a primeira camada de energia que eu jogo dentro de uma casa já explode todas as formas de pensamento, tudo. Elas não resistem a esse tipo de energia. Os espíritos, a máscara deles cai. Então, por exemplo, na casa do João, que a gente foi fazer a gravação, o filho dele tinha um amiguinho desse tipo e ele falava, eu tenho um amigo invisível. E na hora que eu vi e projetei a energia para ver realmente o que era essa criatura, na hora ela mudou. Porque a energia, ela chega já arrebentando os arquétipos. Então ela deixa de ter esse rosto e volta a ser a sua forma mais primitiva e bestial. Então ele se apresenta a vocês. Claro, o que eu falo para vocês é, vocês que não sabem lidar com isso, não sabem diferenciar, jogam jogos de terror, vão esfriar a mente de vocês depois. Assistiram um filme de terror, vão assistir um Cartoon Network, um programa de comédia. Eu vou dar um exemplo. Outro dia eu assisti a autópsia de Jane Doe. Cara, eu tenho pavor de sangue. Por incrível que pareça, uma mão desse tamanho, eu não gosto. Esse negócio de autópsia, ver uma pessoa por dentro, ver os órgãos e tudo mais, cara, me embrulha o estômago. Eu não gosto, tá? Eu não gosto desse tipo de coisa. Eu não sei se eu realmente tinha mais medo do terror ou da menina aberta em cima da mesa. Tá? Eu acho que eu fiquei mais impressionado com a menina aberta em cima da mesa do que realmente com os fantasmas que estavam ao redor dela. Tá? Isso não foi um spoiler, porque no trailer aparece essas cenas. Então eu não recomendo assistir esse filme de jeito nenhum, tá? Desculpa aí a distribuidora desse filme, a gravadora, a produtora, porque eu assisti e fiquei com muito pé atrás. Mas, de qualquer maneira, tentem entender. Tá? Eu sei que é difícil lidar com o mundo espiritual dessa maneira. Jogou um joguinho de terror, viu um filme de terror ou teve alguma cena de terror na sua vida, tenta espairecer a sua mente para que não fique o último registro, ok? Isso é importante. Então, esfria a mente, deixa a mente mais tranquila, vai assistir outra coisa, vai se divertir com outra coisa e depois vai dormir. Tá? Se você carregar esse tipo de energia para dentro da sua casa, você vai criar formas de pensamento ou vai incentivar com que espíritos que estejam lá ou passando por perto utilizem esse arquétipo e possam lhe fazer mal a você e a sua família, utilizando uma imagem, às vezes, de uma cena de um filme que você viu, uma imagem curiosa ou alguma coisa que te fez um trauma, que te gerou um trauma. Tá? Então muitas fobias surgem também dessa maneira. Tá bom? Então assim, eu não sou contra filmes de terror, eu não sou contra jogos de terror, acho tudo divertido, mas o que vai realmente diferenciar é a sua mente. Como lida com isso? Como realmente gera, como você leva essas coisas para casa e como você realmente transmuta isso para que não fique perturbando você e sua família. Tá bom?
Bom, meus amigos, muito obrigado de novo por tudo. São 151 mil inscritos, eu estou muito, muito contente. Essa semana foi uma semana muito legal e espero que vocês estejam gostando da programação. A gente vai começar a mudar algumas coisas daqui para frente, eu vou colocar umas coisas mais arriscadas para vocês no canal e vocês vão ver o que o tio Spook vai aprontar. Bom, meus amigos, muito obrigado de novo por tudo e, como eu sempre digo, cadê o Jason para dizer junto comigo? Bons sustos a todos!